Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar o plugin dentro do AutoCAD para trabalhar com projetos de compartilhamento de postes, projeto para licenciamento junto à companhia de energia. Bom, a ideia da plataforma é você desenvolver o projeto, A gente já passou por um vídeo, como você desenvolver o projeto executivo. Ele serve tanto para um projeto FTTH, tanto para projeto de compartilhamento de poste. Você desenvolve ele da mesma forma. A diferença é que para o compartilhamento de postes, existem algumas configurações diferentes na hora da gente exportar isso para o AutoCAD. Então vamos lá. Eu estou com o meu projeto aqui demonstrativo. Eu tenho a área definida, da área de projeto definida. Eu tenho o meu projeto todo pronto, com o POP, com as caixas, as CTOs e todos os postes anexados aqui aos cabos, Então eu vou simplesmente exportar lá para o meu plugin para a gente entender. Mas antes, vou voltar um pouco. Então, como você faz para instalar o plugin? Então a gente vai disponibilizar o link do arquivo de instalação. Então você pode baixar ele, Esse aqui. Clica aqui duas vezes. Pode aparecer isso no seu Windows. Você pode vir aqui em mais informações e executar assim mesmo. Ou então você pode clicar aqui e em executar como administrador. É bem simples, pessoal. É só executar e clicando em sim até ele instalar. Não tem segredo nenhum. Uma vez que o arquivo foi executado, foi instalado, aí você pode abrir o AutoCAD. E mais um ponto importante. As versões compatíveis com o plugin Cadex. É o AutoCAD a partir da versão 2017. Que não seja o AutoCAD LT, porque o AutoCAD LT é uma versão light do AutoCAD, que a Autodesk desenvolveu, que ele não permite nenhum plugin. Então, não pode ser a versão LT. Mas ele pode ser o AutoCAD normal, da versão 2017 em diante. Na versão em inglês. Por que inglês? Porque os comandos dentro do plugin eles estão em inglês. Então, se você estiver utilizando um AutoCAD em português, basta mudar a linguagem que o plugin vai funcionar normalmente. Então, vamos lá. Vou voltar aqui para dentro da plataforma. Eu estou com o projeto desenvolvido. Está pronto. Então, eu vou vir aqui no AutoCAD. Clico aqui no AutoCAD. Ele vai aparecer aqui, ó, nesse menu, na última barra aqui, a barra Cadex. Você clicou aqui na barra Cadex, ele vai aparecer esses botões. Perceba que são pouquíssimos botões, é bem simples. Então, aqui eu clico para abrir a plataforma, Aqui eu clico para selecionar um projeto. Aqui eu carrego o mapa do meu projeto e aqui eu processo o meu projeto. Só que tá vendo que não está aparecendo nenhum projeto? Isso é porque eu ainda não loguei aqui no plugin. Então eu vou clicar aqui nesse item Cadex. Eu vou colocar meu usuário e senha. E vou acessar. Aí ele logou dentro da plataforma. Ó, se eu minimizar, o AutoCAD fica travado. Então, às vezes a gente faz isso por engano, minimiza e depois acha que o AutoCAD travou, mas na verdade você tem que abrir aqui e fechar. Essa tela que está vinculada ao AutoCAD. Eu tenho essa outra aqui que já estava trabalhando nela, eu posso continuar com ela aberta. Só essa aqui que está vinculada ao AutoCAD que eu preciso fechar. Quando eu fecho, ó, ele já sincroniza. Então eu posso vir aqui no meu projeto, seleciono, todos os projetos que você fez lá na plataforma vão aparecer aqui. Você seleciona qual que você quer trabalhar. Então eu vou aqui carregar o mapa. O que isso quer dizer? Ele vai pegar aquela área, aquele perímetro que você inseriu e vai trazer o mapa daquela área vetorizado e georreferenciado. Ó, perceba que o formato, ó, não é o mesmo formato aqui. Então ele vai abrir aqui num arquivo e agora eu vou processar. Esse processamento, ele faz o quê? Ele vai lá no meu projeto, faz toda a análise, ele
traz os dados dos cabos de energia, os cabos projetados, faz as distâncias, os postes, faz já o cálculo de esforço mecânico, né? Então ele faz todo o trabalho nos bastidores e já traz pronto aqui para dentro do plugin. Então ele está processando aqui. Aí ele traz num arquivo separado essa linha, que não é que bugou, né? Isso aqui a gente chama de linha de referência. Eu vou até voltar aqui para o mapa. Ó, ele entrega em arquivo separado. Ó. A linha de referência está aqui, o mapa está aqui. Mas como já está processado, essas informações eu posso vir aqui e inserir ela novamente, que ela já vai vir dentro do mapa. Certo? E o que é interessante essa linha de referência? Ó, perceba que as coordenadas estão muito próximas do meu mapa, né? Então tá bem compatível. Mas vão ter casos que ela vai estar um pouco mais fora, né? Então, com essa linha de referência, você pode ajustar isso antes de inserir os blocos. Porque se eu insiro os blocos e depois eu vou ajustar, eu vou ter muito mais trabalho rotacionando, movendo bloco de texto, né? Então aqui eu posso fazer esse alinhamento de forma bem mais rápida. Por exemplo, eu vou pegar essa linha aqui como base. Já vou alinhar. Ó, eu vou deixar essa parte aqui alinhada só para vocês terem uma ideia. Então, com isso aqui eu consigo fazer esse alinhamento aqui bem mais rápido do que se eu fosse mover os blocos depois. E quando eu faço isso, eu venho aqui em atualizar coordenadas. E aí o que vai acontecer? Ele vai pegar essa linha, analisar todas as coordenadas e refazer, né, os meus cálculos ali baseados nas novas coordenadas. Então agora eu posso apagar essa linha, que eu já posso inserir a linha do cabo e ele já vai vir com aquele ajuste. Olha aqui, ó, extremamente alinhado com o meu projeto, né, com o meu mapa, na verdade. Então todos esses pontos que eu alinhei com o mapa, ele já reposicionou aqui, ficou 100% alinhado. E aqui eu consigo, além da linha do cabo, eu consigo inserir todos os elementos, né, pertinentes ao meu projeto. Então eu consigo inserir cordoalha, eu já venho aqui e insiro os postes, eu insiro os dados dos postes, transformador, chave, tenho aqui o elemento de número do poste, equipagem, né, que é se tem ancoragem ou não, distâncias, já vou inserir caixa, CTO. Por que eu insiro o AutoCAD fica com o zoom aproximado? Porque o AutoCAD ele precisa de uma aproximação aqui do zoom para ele trazer uma precisão maior. Então sempre que eu ativar um comando para ele inserir, ele vai aproximar o zoom, para ele ficar com a coordenada exata, né? Então olha só, pessoal, com poucos cliques aqui eu já tenho o meu projeto, boa parte do meu projeto pronto. É claro que eu preciso aqui fazer uns ajustes, né? Alinhar bloco de texto, tem algumas configurações importantes que eu vou passar para vocês agora, né? Por exemplo, esse trecho aqui, tá vendo que esses blocos eles estão para cima? Então eu vou ensinar você a configurar para quando ele importar ele já vir tudo correto. Então eu vou esse aqui eu exportei já do jeito que estava lá, só para você ver que mesmo eu fazendo pouquíssimas edições, ele já vem com boa parte pronta, né? Boa parte do projeto ele já vem pronto, ó, todas as distâncias, as numerações dos postes, os textos, né? Então eu venho aqui com um bloquinho de equipagem, né? Se ele é ancoragem, se ele é um dispositivo de passagem. Eu trago blocos com atributos, então se eu precisar editar, ó, quero transformar isso aqui em ancoragem, ó, ele faz isso de forma automatizada.
Eu consigo mudar aqui também o poste. Ó, posso vir aqui. Se eu tenho um poste a instalar, eu tenho aqui, ó, na cor vermelha. Então eu tenho essa microautomação aqui dentro do AutoCAD. Sem contar que cada elemento aqui, pessoal, ele está num layer diferente. Para você, se você quiser ocultar algum layer, por exemplo, esse bloco de texto, cada item desse está com um layer diferente. Eu vou dar o comando aqui lay off, né, para desligar o layer. Ó, quando eu clico aqui, ele já desliga em todos. Ó, desliguei a coordenada. Ó, todos os outros já desligaram também. Eu vou desligar aqui o poste, número do poste e esse daqui. Então já fica tudo desligado. Então desliga em todos os bloquinhos. Então isso também é uma facilidade que a Cadex traz. Vou ligar novamente, Lay On. Agora você me pergunta, tá, Marcelo, mas eu não preciso dessas informações. O padrão que eu utilizo não tem essas informações aqui. Como que funciona essa questão da numeração dos postes? Como que eu defino a ancoragem? Cálculo de esforço mecânico, né? Como que tudo isso funciona? Então vamos lá, eu vou inserir aqui o cálculo simples. Eu tenho dois níveis de cálculo de esforço aqui na plataforma. Eu tenho o cálculo simples, que é o cálculo apenas do cabo projetado, né? Então, ele mostra esse bloquinho aqui, já mostra a força do cabo, né? A força resultante, o ângulo da força resultante e já vem com um bloquinho na rotação da força resultante. Então isso aqui é bem interessante, que isso aqui é uma mão na roda. Isso aqui ele faz o trabalho em um clique, coisa que a gente demoraria muito tempo para fazer. E eu tenho aqui o cálculo completo. Esse cálculo completo, ele vem em outra, né, em outro arquivo, onde ele me mostra aqui o número do poste, a quantidade de forças que tem ali, né, a força 1, força 2 e a força resultante em vermelho. Então, a força resultante, eu tenho a força e o ângulo dessa força resultante. Então, para cada poste que tem ancoragem, ele gera um bloquinho desse aqui. Então, olha só, a quantidade de blocos que ele gerou aqui em um clique, né? Vou voltar aqui no projeto. Pessoal, as concessionárias, quando elas exigem o cálculo de esforço completo, existe uma peculiaridade. Por exemplo, nesse caso, eu tenho um poste e tenho esse vetor de força, né? Então, no cabo projetado, essa força resultante ela está total para cá, certo? Porém, quando eu faço o cálculo completo, eu preciso levar em consideração mais um vetor para cá. Por quê? Eu estou considerando os cabos de energia. E os cabos de energia, nesse caso, eles vão para cá e vêm para cá. Se eu não considerar esse outro vão aqui, ele vai estourar, né, essa força resultante para cá. Mas como que eu faço isso na Cadex? Então eu vou voltar aqui para dentro da plataforma. E aqui eu vou pegar esse aqui como exemplo, vou pegar esses dois aqui como exemplo. Eu vou ligar aqui a minha base, né, de postes para eu ver aqui aonde que eu tenho um outro poste. Então, se eu tenho esse poste aqui, quer dizer que eu tenho cabo de energia passando daqui para cá, certo? Então eu vou clicar nele e vou verificar aqui as configurações dele, ó. Esse aqui é um poste 9 metros de altura. Ele não mostra a carga suportada porque ele é um poste de madeira, né? Mas vamos supor que ele fosse um poste aqui circular em concreto 600, 9 por 600. Então, 9 por 300. Eu vou pegar essa configuração, aí eu venho nesse poste, venho aqui em adicionar carga. Esse aqui é como se fosse um vetor, como se estivesse adicionando um vetor extra, né? Então eu venho aqui, configuro ele aqui, ó, 9 por, colocar aqui 300. Um poste circular em concreto. E eu vou salvar. E aí o que vai acontecer? Quando eu fizer o cálculo de esforço mecânico, ele vai levar em consideração esses cabos de energia que estão passando daqui para cá.
certo? Isso muda totalmente o cálculo de esforço completo, porque esse vão vai se equilibrar com esse e vai deixar essa força resultante menor. Se você não fizer isso, a chance de estourar aqui, a força do poste é grande. Eu vou pegar e fazer aqui também a mesma coisa. Eu vou clicar nesse, ó, mais um poste de madeira. Nessa região aqui tem os postes antigos. Eu vou clicar nesse poste, vou aqui adicionar, clicar, vou aqui em 9 por 300, colocar um circular em concreto aqui. Vou salvar também. Outro detalhe que vocês viram lá a respeito do bloco do texto, né? Os blocos do texto eles ficaram aqui, todos em cima. E isso por quê? Porque aqui, eu vou clicar aqui no poste, vou clicar em editar e vou aqui em configurações avançadas. Aqui é onde você vê essas informações de altura, resistência, modelo, se é um poste de energia. Eu vejo aqui a rede elétrica, ó, então quando eu passo o cabo aqui, ele já busca na nossa base a rede elétrica. Então eu tenho aqui um cabo de baixa tensão passando. E aqui eu tenho dois itens importantes. Primeiro aqui, equipagem. Essa equipagem, ela vem por padrão, nenhuma equipagem. Por quê? É como se eu falasse para o software, olha, eu não estou me importando com isso, eu não estou inserindo isso, eu quero que você faça por mim. Então, quando eu coloco aqui nenhuma equipagem, na verdade, o sistema vai calcular onde vai ter ancoragem e onde não vai ter. E aí, como que o sistema faz isso? Ele verifica onde tem cordoalha, onde tem caixa no vão, aonde o ângulo de um poste para outro está mais fechado. Então, dependendo da angulação, ele já verifica que precisa colocar uma ancoragem. Então, se você não inserir isso aqui, o sistema vai calcular isso de forma automática. Agora, se tiver algum ponto que eu queira, eu quero, independente de se o ângulo aqui está reto, eu quero que tenha uma ancoragem aqui por algum motivo específico, eu coloco a ancoragem. Aí o que o sistema vai fazer com isso daqui? Ele vai obedecer o que você inseriu. Então a sua informação, ela é prioridade, certo? À medida que você deixou aqui como nenhuma equipagem, aí sim o sistema trabalha de forma autônoma. E essa outra opção aqui, ela serve, essa posição do texto em relação ao poste, ela serve para orientar o sistema na hora de posicionar o meu bloco de texto lá no AutoCAD. Então, ele vem, todos os postes, ele vem por padrão superior. Então, todos os blocos, eles vão ser inseridos acima do poste, certo? Mas quando eu vejo aqui esses casos, por exemplo, aqui o poste está abaixo da rua, então o ideal seria o bloco vir abaixo, então eu posso vir aqui inserir inferior, deixar aqui como inferior. Ó, eu vou vir aqui, editar todos esses e vou salvar. Pronto, eu coloquei todos esses aqui na posição inferior. Perceba que esses aqui já está na posição superior, ó, como padrão. Então aqui é para aparecer certo e aqui agora também é para aparecer certo. Esse daqui vira aqui para baixo e esse daqui vira aqui para cima. Essa é mais uma configuração que a gente faz antes de exportar. Outro detalhe aqui, eu venho aqui em configurações, configurações de licenciamento de postes. Aqui eu tenho o início da contagem dos postes, né? Isso aqui quer dizer o quê? O primeiro cabo, o primeiro poste do meu projeto vai iniciar a contagem a partir do número 1. E assim ele segue a contagem. Se eu estiver fazendo um projeto que é uma segunda parte, eu quero começar a partir do poste 201, por exemplo, coloca aqui 201. Então ele vai começar lá 201, 202, 203. E como que é feita essa numeração no meu projeto? Para cada cabo que eu crio dentro do projeto, ele gera aqui esse cardzinho, né? Então ele gera um card com o nome, né? Do cabo até a CO, do cabo da CO5 até a CO4 a CO5, CO5 a CO6. Então,
eu tenho aqui uma sequência. E ele usa essa sequência como hierarquia para fazer a contagem dos postes. Então ele pega esse trecho de poste, vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí ele começa, aí terminou aqui os postes desse cabo, ele começa no segundo cabo. 11, 12, 13, 14, 15. Aí se você quiser alterar essa sequência, você pode clicar aqui, ó, segurar e alterar esses elementos dos cabos. Você pode alterar a sequência e aí você vai alterar a sequência lá no AutoCAD também, certo? Uma vez que você faz isso, você vai estar alterando a posição daqueles pontos lá na linha de referência, certo? Então aí você vai ter que ajustar ela novamente. Esse é um ponto importante, né, na sequência de numeração dos postes. E outro ponto aqui na configuração do licenciamento de postes é a personalização do bloco de texto. Então, quando a gente exportou a primeira vez, perceba que apareceu todos esses elementos aqui. Aqui eu posso definir, ó, eu vou tirar alguns elementos. Lá estava coordenada UTM, certo? Coordenada UTM. Agora vou colocar aqui agora, eu quero a coordenada decimal. Você pode escolher coordenada sem coordenada, coordenada decimal ou coordenada UTM. Colocar coordenada decimal. Eu não quero número de ocupantes, eu vou deixar o ID do poste. Aqui eu vou colocar só o modelo e altura, sem a carga. E aqui equipagem também eu não quero que apareça e não quero que apareça a numeração, porque eu já tenho um bloquinho de numeração por fora lá. Eu vou salvar. Salvei. Ó, fiz essas alterações aqui. Agora eu vou lá no AutoCAD e vou processar novamente. Vamos lá ver. Ó, perceba aqui, né? Ó, eu não tenho. Aqui, ó, poste 197. Eu vou até buscar o cálculo de esforço desse 197. 197. Ó, vou trazer ele para cá. Ó, tá vendo que eu só tenho um vetor aqui, certo? E aqui eu só tenho o cálculo do cabo projetado. Agora, vamos lá. Eu vou voltar para as configurações e vou carregar outro mapa. Ele vai carregar em outro arquivo, que depois eu quero fazer um comparativo, né? E vou processar novamente. Ó, processei. Eu posso vir aqui copiar, né, dar um Ctrl C e vir aqui, ó, em Edit, colar com coordenada original. Posso fazer isso também. Ou posso simplesmente vir aqui no meu mapa e clicar em linha de referência, que ele vai inserir também a linha de referência. Vamos fazer aquele ajuste aqui, ó. Colocar aqui para ficar alinhado. Essa ponta e essa ponta aqui. Vou aqui atualizar a coordenada de novo. Aí, depois que eu atualizo, eu posso deletar, eu venho aqui com os elementos. Então, eu já vou colocar a linha, cordoalha, colocar aqui poste, os dados do poste, transformador, chave, número, equipagem, distâncias, caixa. Vou aqui no esforço simples, novamente. Ó, perceba que já mudou aqui, né? Então, agora os blocos eles já estão aqui abaixo, né? Como eu mudei, né? Como eu falei para vocês. Outro detalhe, a configuração, né, que a gente passou dos blocos dos postes, né, dos textos dos postes. Então aqui eu já tenho o bloco já ajustado dentro daquela configuração que eu fiz. Esse poste aqui é aquela carga, né, que a gente executou, que a gente inseriu. Então agora, quando eu executar o cálculo de esforço mecânico, ele já vai considerar esse outro vetor de força, certo? Aqui
também eu tenho a possibilidade de inserir aqui, ó, os IDs dos cabos, né? Então eu posso clicar, ele vai aparecer aqui, ó, qual o nome do cabo, cabo de média e baixa tensão, também vai aparecer, ó, baixa tensão, média, e aparece em azul, ó. Deixa eu ver aqui onde tem, ó, média tensão. Então aí depois fica o projetista, ele fazer o ajuste, né? O ajuste desses dados, tirar a sobreposição de texto, né? E formatar o projeto. Outro item, né, importante, o memorial de cálculo, né? A planilha onde a gente tem todas essas informações. Então eu posso vir aqui na central, né, no modo projeto, venho aqui nesse baixar, eu tenho aqui a possibilidade de baixar a lista de materiais e eu tenho aqui o relatório geral. Tenho também como exportar isso em KMZ, né, pessoal? Então, isso também é algo importante. Então, eu exporto o meu projeto em KMZ. Eu vou baixar aqui o relatório geral, porque dentro do relatório geral, a gente tem o relatório de forças. Então, eu vou abrir aqui. E como que funciona aqui esse relatório, né? Então, eu tenho um relatório, forças e ocupantes. Se eu tivesse listado ali as ocupantes, iria aparecer para mim. Aqui, ó, nessa primeira aba, eu tenho uma visão geral dos postes. Então, mostra aqui a rua, a coordenada UTM, coordenada decimal, modelo do poste, altura, distância, carga suportada, a equipagem, se tem transformador, o nome do transformador, se tem chave, o nome da chave, as distâncias, se tem cordoalha, caixas, enfim, um relatório bem completo com as informações do poste. E do lado eu tenho o relatório de força. Então esse relatório de força também é extremamente completo. Ó, vou mostrar aqui para vocês. A partir dessa linha 2 até a linha 10 é referente, são todas as informações de um poste. Está mostrando aqui o poste 6. Então o poste 6, ele mostra aqui força 1, força 2, 3, 4, 5, 6, até 7 forças, né? A gente consegue calcular. Então, eu tenho aqui na força 1 o ângulo da força, a força total, né, desse vetor. Eu tenho o vão, a distância aí entre os postes, o cabo que está sendo considerado, então o cabo projetado. Eu tenho a resultante global e a resultante do cabo projetado. Como nesse poste aqui eu percebo que eu não tenho cabo de energia, então a força do resultante do cabo projetado e a do global se igualaram, né? Mas vamos aqui para o poste 8. Ó, no poste 8 eu já tenho aqui o cabo de média tensão. Ó, aqui eu já tenho o cabo de baixa tensão. Então ele considera a força por cabo. Então eu tenho a força desse cabo calculado pelo vão, né? Então ele já calcula tudo isso dentro do sistema e já entrega esse relatório de forma bem detalhada. Então se eu tiver, eu tenho um padrão que a concessionária me exige, é o padrão X. Então você pode pegar a planilha da concessionária, vir aqui criar uma macrozinha que busca essas informações dentro desse relatório, que você vai conseguir todas as informações necessárias para o seu projeto.